A Justiça Federal da Bahia anulou a contratação de Irma Ferreira Santos, cantora e doutoranda em educação musical, para o cargo de professora substituta de canto lírico na Universidade Federal da Bahia. A decisão judicial determinou que Juliana Franco Nunes, aprovada na ampla concorrência com nota superior, 8,40 contra 7,45 de Irma, assumisse a posição, ignorando completamente a existência da lei de cotas. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no plantão. Daiane Oliveira, como pode isso? Ignorar completamente a existência da lei de cotas? Ótima pergunta, né? Como pode isso? Sabe, é exatamente essa pergunta que todo mundo quer estar se fazendo nesse momento. É o que a gente tem. A gente teve um concurso que foi solicitado, que foi feito, que foi licitado, que entrou com o edital no momento correto, que houve uma seleção, uma banca, sendo que nessa seleção a escolha foi pela candidata cotista, de acordo com a porcentagem exigida no concurso, e o edital, com todas as especificações, ele deixava isso bem esclarecido ali. E a professora, que é a Irma Ferreira Santos, que é uma cantora, que tem uma trilha ali, aí, uma mulher negra, tem uma trilha de cantos dos orixás, que vai para uma linha de erudito, uma linha lúdica, uma linha que é, né, totalmente distante do que geralmente a gente acompanha nas universidades públicas, que sim, ainda são muito conservadoras, que infelizmente em determinados institutos ainda tem um cânone muito, muito alto da manutenção de uma estrutura, por mais que tenha um ou outro professor consiga fazer uma fissura. Então, uma professora como a Irma foi super festejada, ela chegou inclusive a ser nomeada a assumir as turmas, ela já estava dando aula, quando já estava dando aula, porque o concurso foi em dezembro, teve a finalização em dezembro do ano passado. E nesse momento a gente teve uma decisão judicial, que foi uma das candidatas, né, a Juliana Franco Nunes, foi aprovada pela ampla concorrência, mas não foi chamada pela ausência de vagas. Ela teve uma nota de 8,40, enquanto a Irma de 7,45. No entanto, vale reforçar, a Irma estava disputando pela uma vaga de cota e a Juliana de uma ampla concorrência. E a Justiça da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, determinou, então, que houvesse uma anulação da contratação da Irma para que a Juliana pudesse ser contratada, ignorando a política de cotas, ignorando que todos os ritos legais foram feitos, inclusive direcionando a política de cotas, que é uma exigência também legal. E aí eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria do UOL para falar sobre isso, e depois a gente lê a nota da UFPA, porque a UFPA também repudia o que está acontecendo. Detalhe que não é o primeiro caso que acontece. Vou te pedir, por favor. Vamos lá. Cadê aqui? Olá, a Justiça Federal da Bahia obrigou a Universidade Federal da Bahia a contratar uma cantora lírica que passou em primeiro lugar na ampla concorrência para o cargo de professora substituta da instituição. Acontece que ela não foi a nomeada para o cargo. Quem tinha sido nomeado foi Irma Ferreira, uma cantora negra que também se inscreveu, teve uma nota menor do que a que passou em primeiro lugar, mas ela foi chamada por estar como cotista de raça, ou seja, ela é pessoa negra. A UFBA adota essa política desde 2018 e acabou chamando ela. O que aconteceu então é que a Juliana Franco, ela não gostou, procurou a justiça, contratou advogados e conseguiu na 10ª Vara Civil do Estado da Bahia, da Justiça Federal da Bahia, anular a decisão, suspender a nomeação dela e entrar no lugar. O caso chamou muito a atenção porque a Irma já estava dando aulas na instituição, era uma pessoa que já tinha contato com os alunos e acabou sendo retirada. Isso gerou uma enorme repercussão dentro do meio acadêmico e de entidades que lutam pelo movimento negro. A Universidade Federal da Bahia também questionou e disse discordar com veemência da decisão e disse que vai recorrer dela, já está com recurso, inclusive, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Pois é, Ana. Eu te mandei um link agora no chat privado, também coloquei no nosso espelho, Ana, que é o seguinte: não é a primeira vez que isso acontece. Eu estava até esquecendo de mencionar isso. O caso da Irma lembra muito o caso de uma outra professora, agora na UFBA, que é a Lorena Pinheiro Figueiredo, que em 2023, ela que se autodeclarou negra, foi aprovada como a primeira colocada na área de otorrinolaringologia. Ela não foi nomeada por uma decisão judicial. No concurso foram oferecidas 30 vagas para 28 áreas de conhecimento, e na época ela não foi reconhecida justamente por uma ação judicial. Decisão da justiça foi justamente uma linha muito próxima do que aconteceu agora com a Irma, de determinar que a professora negra, ela não quer, como se anulassem as cotas, né? Então, a professora, nesse caso, a professora que estaria como cotas, ela não poderia assumir, porque as vagas seriam destinadas apenas por nota, uma ampla concorrência, aquela ideia da meritocracia. No entanto, vale lembrar que a gente tem, eu gostei de um comentário que apareceu aqui no chat, Ana, que é o da justiça, ignorando a justiça, ignorando as leis. Porque a gente tem uma lei de cota, não é a UFBA nos faz por querer, a UFBA não tem uma quantidade de vagas destinadas para pessoas negras, e não só para docentes, mas em toda a estrutura hierárquica, em toda a estrutura administrativa, tanto para alunos da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, professores e todas as outras áreas, existe ali uma quantidade que é determinada por lei como cotas. E a UFBA apenas respeita isso, é só respeito, nada além de respeito. Mas para a justiça, mesmo com decisão do STF, mesmo com a manutenção do STF das cotas, não só, inclusive, para os cargos, né, a questão da educação, a vida acadêmica, mas também para cotas para funcionários públicos, que também foi mantida por uma decisão do STF. E isso é ignorado, completamente ignorado pela bancada e por um grupo de juristas do Tribunal de Justiça da Bahia, que ignorou, que desconsiderou que cotas fossem necessárias. E aí, Ana, só para a gente entender um pouquinho também a diferença, porque isso parece que é só uma professora que não passou, um concurso que não passou, e aí a gente tem toda uma reviravolta. Mas isso mexe, de fato, na estrutura dessa universidade que a gente está falando. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar o LinkedIn da professora Juliana Franco. Desde já, eu gostaria de dizer que não é nada pessoal a Juliana, eu tenho certeza que ela deve ser uma ótima profissional. E dito isso, se a gente for olhar no LinkedIn da Juliana, a gente vai perceber uma trilha que ela seguiu. Ana, a telinha está um pouco pequena para mim, eu vou te pedir só para ler. Inclusive, a Juliana colocou no LinkedIn que está trabalhando na UFBA, de março até agora, e, sincero, honestamente, ou seja, tem menos de 2 meses, porque é justamente o período em que a outra professora já estava com as turmas e foi retirada. Vou te pedir para ler um pouquinho, Ana, por favor, só a parte, né, do trabalho da Juliana, um pouco mais abaixo onde ela se apresenta, por favor. Os locais que ela passou, isso, mas pode ser os locais que ela passou desde 2015, ela tem sido solista, né, em projetos, ela passa por alguns projetos eruditos, ela tem um caminho muito trilhado, muito bem trilhado no trabalho dela na música erudita. Diz ali, desde 2015 tem sido solista do projeto Em Família, junto à Orquestra Petrobras Sinfônica, em adaptações para soprano, barítono e orquestra de clássicos infantis, tais como a Arca de Noé, Saltimbancos, Balão Mágico e o Mágico de Oz. Em 2016, o projeto Saltimbancos Sinfônico venceu o prêmio de melhor CD infantil no 28º Prêmio da Música Brasileira. E aí diz que ela, né, tem um trabalho paralelamente ao seu trabalho no mundo clássico. A soprano cede sua voz há mais de 25 anos a personagens de filmes e desenhos animados. Entre eles destacam-se Anastasia, Era do Gelo 4 e The Nightmare Before Christmas, do Tim Burton. Diz que ela é doutora em pedagogia da voz e mestre em ópera pela Universidade de Maryland. É isso? Exatamente, ela tem toda uma trajetória nessa linha. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a outra publicação, que é uma apresentação da professora, né, Irma, e ela vai se apresentar, né, falando sobre uma outra linha nas redes sociais e vai fazer uma apresentação do SESC. Olha como ela se apresenta, olha a diferença. Opa, peraí que tá assim. Ele nasce há um tempo atrás. Nasce lá no início da pandemia. Pra gente ouvir desde o começo. Pronto. Mas ele nasce há um tempo atrás. Nasce lá no início da pandemia.
naquele momento que o mundo estava vivendo um caos. E nesse processo todo de me compreender como ser sozinho, porque no isolamento social, cada um em seu canto, eu comecei a gravar vídeos com cantigas de orixás. E a primeira cantiga, ela falava assim... Ela vai cantar um trecho agora. Aí a gente não pode deixar, né, a música rodar, mas assistam depois nas redes sociais. Você quer ouvir um trecho? Acho que 5 segundos dá. Saure, saulajé, Onisaure, Oberioman. Dona, senão a gente senão não vai dar certo, Ana. Mas é isso, tem uma linha totalmente diferente. Se a gente, vou te pedir, Ana, só para deixar o vídeo sem rodar, por favor, lá, porque a gente tem uma questão, né? A Irma já é uma mulher de candomblé que usa suas guias ali, né? Tem várias fotos dela, vários momentos que ela está com as guias, mas até quando ela não está com as guias, né, as puntas no pescoço, ela tem ali atrás os quadrinhos dos orixás, ela vem do erudito, ela vem de música, uma música clássica, mas ela traz uma outra identidade a isso, porque junto com a música clássica tem a sua existência enquanto mulher preta no mundo. E quando a gente fala das cotas, a gente fala de permitir que determinadas pessoas que geralmente são excluídas desse espaço tenham a oportunidade de mostrar seu trabalho. Então, olha a riqueza e a grandeza, não que a outra professora não tenha, mas é sobre pessoas que conseguem fazer uma modificação muito grande na estrutura, que é uma estrutura dominante e violenta. Então, olha tudo que a Irma pode trazer e que, infelizmente, de acordo com a justiça que ignorou a legislação, a própria lei, foi impedida de seguir como professora. Mas, justamente como já foi dito até na matéria do UOL, a UFBA, em nota, informa que repudia a atuação do Tribunal de Justiça, que justamente ignora toda uma política de cotas, uma luta que vem há décadas se desenvolvendo no país, e vai recorrer da justiça na instância superior, sendo que, no caso da outra professora que foi citada aqui, da área de medicina, da área de saúde, perdão, houve a reversão da decisão judicial, e a gente teve a Lorena Pinheiro Figueiredo, que assumiu seu cargo na Faculdade de Medicina da Bahia. E a gente espera que justamente aconteça o mesmo, que a Irma tenha também o seu direito adquirido, já que o seu direito garantido, já que adquirido ele já foi por uma luta de décadas de movimentos negros de direitos humanos, de educação, para que houvesse essa política de cotas. E isso não é só sobre gostar ou não gostar de uma política de cotas, isso é toda uma estrutura da nossa sociedade, né, Ana? Então é doloroso que isso acontece, infelizmente. Impressionante, Dai. Realmente a justiça indo contra as leis, assim, mas impressionante, porém não surpreendente, né? Não é a primeira vez em que isso acontece no Brasil, assim. Dito isso, assim, né, a gente reforça isso, não é sobre a professora que está pleiteando a vaga, mas é uma decisão absurda, né? Veja, os processos de concurso e teste seletivo das universidades, eles têm seus editais, ele tem suas regras, a universidade tem sua política de cotas, tudo isso deve estar muito bem documentado, para fazer o processo todo e chegar à conclusão de quem é que deve ser aprovado e chamado. Isso tudo é feito com a maior seriedade, né? Eu conheço isso de perto, é feito com a maior seriedade, né? Para ter certeza de que está tudo sendo feito conforme as regras. Então, quando a professora é aprovada, ela já está dando aula para os alunos, esse processo já foi feito pela universidade, né? É claro que sempre nesses concursos também é muito comum que as pessoas entrem com recurso, né? A tenteada é livre nesse sentido, né? É muito comum, né? Que haja recursos, que haja considerações. No entanto, o que não é normal é esse tipo de decisão da justiça, que passa por cima da universidade,
passa por cima, né, do poder de decisão da universidade e do conhecimento das regras e dos editais que a universidade já aplicou, passa por cima disso, e aí a gente tem que se perguntar por quê. Né? Se neste caso passa-se tão facilmente por cima da soberania da universidade, da autonomia, desculpa a palavra errada, da autonomia da universidade, passa-se por cima disso, porque neste caso talvez tenha aí uma percepção enviesada da justiça que chega com uma opinião entre milhares de aspas, né? Porque isso é outra coisa a respeito das leis de cotas. E eu acho mesmo, Dai, que muito provavelmente essa decisão vai ser revertida. Acho que a Dai caiu. Mas como o próprio chat estava apontando, né? Muito provavelmente essa decisão vai ser revertida, mas até lá o estrago já vai ter sido feito, né? Quanto tempo se perde, quanto tempo de ensino. Oi, Dai, voltou. Quanto tempo de ensino, o impacto que isso tem, né, no ano letivo, o impacto pessoal, emocional que isso tem para a professora, e a Dai está certíssima em ressaltar também o impacto que tem da justiça passar em cima de um processo que garante a diversidade num sentido amplíssimo dentro da universidade. Eu gosto muito como você ressaltou isso, Dai. Por que é que existe a lei de cotas, né? O que é que ela traz também? O tipo de discurso não privilegiado, o tipo de abordagem não privilegiada que ela permite que esteja dentro da universidade e o ganho que isso tem para o aprendizado dos alunos, né? E aí a justiça atropelar tudo isso, passando por cima da lei, passando por cima da autonomia da universidade, realmente inacreditável, né? Pois é, infelizmente a gente não pode nem chamar, inclusive, de caso isolado, né? Porque é um caso isolado número 2, que já, né, se fosse o mínimo, né, nos últimos meses. Mas são muitos casos isolados. A gente sabe que a justiça, até entre aspas, ela não é cega, ela não é surda, ela não é muda, e ela é composta por uma bancada majoritária de homens brancos, conservadores, de meia idade, né? E que infelizmente existe um pacto da branquitude, que é a manutenção de um status quo e é o status de poder, né? Então, o que a gente espera de fato é que haja, né, uma reversão nas esferas superiores, que a gente entende também que tem um olhar um pouco mais apurado para essas questões. Sim, e só para endereçar uma questão que surgiu ali, primeiro o teu áudio pode subir um pouquinho, tá? Que ele está um pouquinho baixo, mas para endereçar uma questão que o chat apresentou ali, de que o concurso só tem uma vaga, aquela vaga específica, né? Isso é normal, cada concurso, né, para vaga de uma disciplina ou um tema específico é uma vaga só, o resto do concurso tem mais vagas e é tantos % de cotas. Veja, se você for pensar assim, você não consegue fazer a cota. Normalmente tem um sorteio, tem uma determinação de qual vaga vai ser aplicado no sistema de cotas. E eu tenho certeza que se a universidade chegou a nomear e a colocar a professora para dar aula, ela cumpriu, ela verificou a aplicação da lei de cotas. Né? E não dá para a gente justificar, você, né, pode ter alguma outra informação sobre essa aplicação e o questionamento da forma como foi aplicado, mas dizer que é uma vaga só, então logo não tem como aplicar o sistema de cotas, não procede, tá? Em todos os concursos acontece isso, você tem uma quantidade das vagas no total que vai ser, em que vai ser aplicada a lei de cotas, tá? Isso acontece em todas as universidades, né? Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, torcendo para a professora ter um final feliz e para que esse conhecimento possa ser levado para os alunos. E fica a recomendação também para conhecer o trabalho dela. Eu com certeza já vou deixar a aba aberta aqui para ouvir o resto. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.